Chegamos no dia em que o presidente e seus apoiadores sobem o tom nos ataques contra a democracia. Você me aguarde, Alexandre de Moraes. O senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor. Bolsonaro desafia os demais poderes e diz que está com as armas da democracia nas mãos. O general Heleno tenta amenizar, mas é ainda mais ameaçador ao dizer que fechar o Congresso está fora de questão. O Festival de Absurdos trouxe para os dias de hoje lembranças dos tempos de terror. O ministro da Educação compara a ação da Polícia Federal no inquérito das fake news à Noite dos Cristais contra os judeus na Alemanha nazista e é criticado por entidades judaicas. Os fiéis da intolerância. Pesquisa do Datafolha ainda mantém Bolsonaro com 1/3 do eleitorado brasileiro. E só para lembrar o que devia ser prioridade para os nossos governantes, o Brasil já é o segundo país do mundo em número de mortes pelo coronavírus. Eu sou o Guto Abranches e o ClickTube News está entrando no ar. Eu começo esta edição propondo um quiz. Daqueles questionários, adivinhas, joguinhos de certo e errado. É rápido, tranquilo. Umas perguntinhas. Por exemplo, quem disse as seguintes frases? Eu vou fazer desse país uma democracia, e se alguém for contra, eu prendo e arrebento. Eu sinto-me feliz por todas as noites quando assisto o noticiário. Para a Globo, o mundo está um caos, mas o Brasil está em paz. Ordens absurdas não serão cumpridas. Estou com armas da democracia na mão. Não teremos outro dia igual ao de ontem. Pois é. Pista. Todo mundo gosta de uma dica, de uma pista. As 3 primeiras frases foram ditas por generais. Ainda nessa edição a gente vai contar quem são os poderosos autores de frases tão lapidares que acabaram virando citações e ilustram diferentes momentos da história do Brasil. Se você quiser, se você souber, conhecer, responde, participa com a gente aqui no ClickTube News, vai nas nossas páginas, bota lá as suas respostas ou as suas dúvidas, as suas perguntas, os seus elogios, as suas críticas. Participe com a gente faz o ClickTube News para você participar. Responde para a gente o nosso quiz, esteja junto com a gente nessa edição. Já adianto que as 2 últimas frases foram ditas nesta quinta-feira pela manhã. Essa pista é a melhor de todas. E elas ajudam a entender um pouco ou muito da história que está sendo escrita hoje no país. Hoje mesmo. Bolsonaro falou no cercadinho para os poucos veículos que decidiram manter este circo armado. Mas a fala dele repercutiu imediatamente pela subida no tom das ameaças flagrantes às instituições democráticas. Se eu estivesse lá, eu tentaria perguntar para o presidente, mesmo correndo o risco de ser xingado, porque afinal de contas, o que mais ele pode fazer além de xingar um profissional? Mas eu perguntaria o que é que ele quis dizer com uma frase do tipo, abre aspas, não teremos outro dia igual ao de ontem. O que ele vai fazer? Vai fechar o judiciário? Que armas que a democracia tem se não for exatamente a troca livre de ideias, uma busca de consenso, ou pelo menos de entendimento, ainda que não seja um consenso? Não sei. Quem é que não vai cumprir ordens absurdas? Para quem que o presidente falou essa frase? De quem ele está falando? São todas perguntas que acabam ficando sem resposta exatamente porque o presidente tem uma aversão total a conversar com a imprensa, a ser questionado pela imprensa. Não suporta isso. Só que é isso que os jornalistas fazem, presidente, tentar entender o que o senhor fala para poder informar as pessoas de um jeito honesto, responsável, claro, transparente, digno. Será que o Brasil mergulhou em mais um dia de incertezas e terror porque a imprensa está distorcendo o que o senhor disse? Ou o que o senhor não disse? O que deixou a entender? Tudo coisa que fica na cabeça da gente porque não tem um contato transparente com o presidente da República. Ou o senhor não disse nada, presidente? Como é que foi a situação? Fica tudo difícil de entender. O que eu sei é que a barbárie é tão contagiosa quanto um germe letal. Se espalha tão rápido que qualquer um acha que pode desafiar as leis, desafiar a Constituição. Acho que na base do bração forte, da musculatura, pode resolver as coisas. Não é assim que a banda toca, não.
O artigo 163 do Código Militar prevê pena de 1 a 2 anos de detenção para quem desrespeitar ordens superiores. Entenda como ordens tudo que está legalmente previsto na Carta Magna, a Constituição. E xingar e ofender as pessoas também pode gerar processo contra o agressor. Tem uma lei de 2015 que regulamenta a penalidade se as agressões forem feitas, inclusive, na internet. Mas, independentemente desse imbróglio jurídico todo, quem recebe, quem faz ameaça, é crime na internet, não é? Independentemente disso, o que deveria prevalecer seria o bom senso, né? Ainda mais um país com 210 milhões de pessoas que está enfrentando uma pandemia. Ah, lembra? Tem uma pandemia. Mas, enfim, bom senso foi o que, mais uma vez, faltou, por exemplo, adivinha para quem? Ele, o ministro da Educação. Abraham Weintraub citou um triste episódio da história mundial para descrever a operação policial desencadeada ontem por determinação do STF. Ele se referiu à Noite dos Cristais, ou à Noite dos Vidros Quebrados. Esse episódio aconteceu em novembro de 1938, na Alemanha nazista, na Áustria e parte da antiga Tchecoslováquia, quando casas, lojas e fábricas de proprietários judeus foram depredadas pela ira nazista e os vidros das janelas, quebrados, se espalharam pelas ruas. Pior é que é o ministro da Educação, né, gente? O ministro da Educação é dado a esse tipo de gafe. Não, porque isso não é uma gafe. Gafe é quando escapa alguma coisa. Isso não, isso é orquestrado, é pensado. Ele é, como é que eu vou dizer, agressivo na maneira de se expressar. Vou parar por aí. Só que, olha, entidades judaicas reagiram com bastante força. O perfil Judeus pela Democracia disse que a Noite dos Cristais não foi virtual, e sim o linchamento real a judeus. E o que houve ontem foi uma ação para evitar que outras noites de cristais ocorram com outros povos e pessoas. O Museu do Holocausto foi irônico ao dizer que não apenas repudia a fala do ministro, como oferece a oportunidade de conhecer melhor o contexto histórico. Mandou o ministro ler, né? Se instruir. Só isso já é bastante humilhante. A Confederação Israelita do Brasil afirmou que não há como comparar os dois episódios, uma vez que a Noite dos Cristais foi promovida por grupos paramilitares nazistas para atingir a fé do povo judeu com violência. É bom lembrar que grupos paramilitares são aqueles que exercem uma espécie de poder paralelo, que usam o terror para controlar determinado grupo de pessoas. A gente até tem alguns exemplos nos dias de hoje que estão por aí, mas chega de tanta agressividade. Apesar de continuar caindo nas pesquisas de opinião, sobretudo o que diz respeito ao desempenho, à imagem e tal, pesquisa Datafolha revela que o governo Bolsonaro ainda detém o apoio de 33% do eleitorado. Isso quer dizer que 1 em cada 3 pessoas, aproximadamente, se mantém fiel ao presidente. Se você está cansado, precisando daquela energia a mais, ativar aí a sua imunidade, manter o foco, ativar a memória também, a nossa dica, o ClickTube News sempre tem dicas e pistas, porque todo mundo gosta de dicas e pistas. A nossa dica é essa que você acabou de ver aí, é o Reforgan, que pode te ajudar e muito, por exemplo, a responder aqui o nosso quiz. O Reforgan é um parceiraço aqui do trabalho da gente, do ClickTube News, está investindo, está incentivando a nossa produção. Grande Reforgan. Obrigado por tudo sempre. Bom, vamos saber quem foram os generais que, afinal de contas, deixaram aquelas frases aí dependuradas no ar para a gente poder destacar, inclusive, para vocês aqui no nosso ClickTube News. Vamos lá, a gente falou disso no início do jornal. Lembrando aqui a primeira frase. Eu vou fazer desse país uma democracia, e se alguém for contra, eu prendo e arrebento. Sim, essa frase foi dita pelo general Figueiredo, que governou o país de 80 a 85, até o final da ditadura. Foi ele quem preferia, ele mesmo disse que preferia os cavalos às pessoas. E quando saiu, pediu para ser esquecido. Difícil, né, general, que Deus o tenha. Difícil esquecer os anos de chumbo, o terror, o horror daquele período
da história do Brasil, que a gente precisa lembrar para que nunca mais a gente permita que se repita. Não dá para esquecer aquilo lá não, até porque tem sempre gente achando que a vida era um mar de rosas, e tem, incrível que pareça, tem gente que defende aquilo, aquela era medonha. Aliás, era tudo lindo, como dizia o general que falou a segunda frase, vamos tirar a medida por aí. Eu sinto-me feliz por todas as noites quando assisto o noticiário. Para a Globo, o mundo está um caos, mas o Brasil está em paz. Emílio Garrastazu Médici, que governou o Brasil no período do AI-5, foi exatamente a fase mais violenta da ditadura no nosso país. Ele era feliz mesmo quando via os jogos do Flamengo no Maracanã. Comemorou o tricampeonato da seleção sem olhar o que acontecia nos porões da ditadura. Sem olhar, pelo menos sem enxergar, né? Sem querer enxergar. Esse foi o período da luta armada, das torturas, da censura. Ninguém podia trabalhar, ninguém podia respirar direito nesse país. Censura a todo tipo de pensamento progressista. A tal da página infeliz da nossa história, que está na música do Chico Buarque. Página infeliz da nossa história, passagem desbotada da memória. Essa passagem desbotada da memória. Enfim, a terceira frase ajuda a entender o cenário atual e por que esse pensamento autoritário e agressivo conquistou uma parcela grande de brasileiros. Muitos deles que estudaram, foram ao colégio e dizem que têm discernimento dos fatos. Será? Ordens absurdas não serão cumpridas. General Eliezer Girão falou essa frase em 2018 para reagir a uma decisão do STF que determinava a liberação das estradas num lockout de caminhoneiros que paralisava o governo. Logo depois foi eleito deputado pelo PSL. E ele, Bolsonaro, não ia ficar de fora, disse hoje mesmo uma frase que, se não é parecida na forma, no conteúdo, no clima, na inspiração, leis absurdas não serão cumpridas, ou alguma coisa parecida com isso. A gente listou todas essas frases para mostrar para você a proximidade do pensamento daquela época com o ar que se está respirando nesse país, a mentalidade que está vagando por aí, hoje em dia mesmo. É exatamente a rigidez do pensamento dos grupos de extrema-direita, não tem outra classificação, é extrema-direita. São conservadores até no raciocínio, para dizer o mínimo, presos a uma ideologia que não acompanhou a evolução do mundo, bem comunista até na porta da geladeira, e a necessidade de diálogo com as diferenças, isso eles também não conseguem conviver com esse tipo de ideia. Esse é o mal que pode perdurar no Brasil com a seita bolsonarista. Quando a gente chama de seita, a gente está falando daqueles que não querem ouvir, não querem pensar, não querem dialogar. São aqueles que pura e simplesmente recebem e passam, recebem e passam, recebem e passam, sem consciência crítica, sem empatia, sem pensar no irmão, sem pensar no próximo, sem pensar nas demais pessoas. Tem que haver diálogo, não dá para falar em outros termos. Esse é um mal que pode perdurar, como eu falei, inclusive levando o país e cada um de nós, como já está acontecendo no mundo afora, a sermos vistos como um povo fechado ao diálogo com diferentes atores políticos. Né? Diálogo entre os diferentes atores políticos. Isso pode ser uma trava até na recuperação econômica do depois da pandemia. Sabe por quê? O Brasil já está ficando de fora dos principais entendimentos dos países, mundo afora, para pensar a economia no pós. Isso não é figura de linguagem que eu estou usando, é fato. O Brasil já está sendo colocado de lado. Vai, André Budon. O estrago que Bolsonaro causa na política e nas instituições democráticas se estende à economia. O Brasil, há muitos anos, não é visto tão mal pelo investidor estrangeiro como no momento. O processo começou já no ano passado, quando Bolsonaro resolveu chutar o balde e abrir mão de qualquer controle sobre a política ambiental brasileira. As queimadas na Amazônia, o derramamento recorde de óleo no litoral brasileiro, o descaso com as reservas indígenas, as brigas comerciais e diplomáticas com França, com a Argentina e com a China, só deterioraram a imagem do país no exterior. A gota d'água veio agora, com a postura de Bolsonaro em relação à pandemia do coronavírus.
Ele já foi apontado pelos principais órgãos de imprensa no mundo, por especialistas, como o pior chefe de Estado no combate à pandemia. E isso respinga na percepção que o investidor estrangeiro tem do Brasil. Ontem a gente vinha falando, o aumento a saída de dólares do país, a saída de recursos estrangeiros do país já chega a 60 bilhões de dólares nos últimos 12 meses. Só em março foi 25 bilhões de dólares que saíram do Brasil. 60 bilhões de dólares dão hoje mais de 300 bilhões de reais. E não é só investimento de bolsa de valores, de mercado financeiro, é investimento que empresas, que multinacionais deixam de fazer, por exemplo, nas subsidiárias aqui no país. O risco Brasil, que é a percepção que os estrangeiros têm, é um ranking que mede a percepção que os estrangeiros têm em relação ao risco de se investir no país, subiu só em março 33%. Foi uma alta recorde. Nem na época do Petrolão, da Lava Jato, em que você tinha setores importantes da economia contaminados pela corrupção, como o petróleo e a construção civil, a gente teve uma percepção tão ruim lá fora. O dólar subiu mais de 30% desde o início do ano. O real hoje é considerado uma moeda tóxica. O Brasil hoje está fora do alvo dos principais investidores. É o mercado emergente que mais perdeu com a pandemia. E a gente vai precisar desses recursos para poder levantar a economia depois da crise, depois da pandemia. Para a saída da recessão que a gente está entrando por causa do coronavírus, sem dinheiro estrangeiro, a gente não vai conseguir sair. O Brasil cria problemas com a China, que, por exemplo, 80% do que a gente exporta de soja é para a China. Como é que a gente pode abrir mão do mercado desse? O Brasil caminha perigosamente para se tornar um pária global, não só diplomático, como na área financeira. Corremos sérios riscos. É dinheiro que sai do Brasil, é dinheiro que não vai entrar mais pela falta de credibilidade das instituições brasileiras. Vamos pensar e vamos cobrar um pouco mais de coerência e serenidade, porque senão a gente vai para o buraco. Um dos maiores responsáveis por essa movimentação toda, essa ativação de ódio, de intolerância, que acaba causando enormes prejuízos, até do ponto de vista econômico, e está mudando a forma como o mundo enxerga o Brasil, é o chamado gabinete do ódio. O governo garante que não existe e tal, mas, enfim, né? É aquele mais próximo ao presidente, formado por integrantes que estão mais perto do presidente e muito provavelmente também por integrantes da família do presidente. O vereador Carlos Bolsonaro é sempre apontado como integrante desse gabinete. É esse que é o chamado gabinete do ódio. Aquele fica mais perto, portanto, ali do gabinete do próprio presidente, dentro do Palácio do Planalto. E às vezes se manifesta como interlocutor do próprio presidente. Olha que coisa maluca. Hoje quem falou foi o deputado Eduardo Bolsonaro, e eu nem tinha falado dele. Essa postura, eu até entendo quem tenha uma postura mais moderada, vamos dizer, para não tentar chegar a um momento de ruptura, a um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. E não se engane, né? As pessoas discutem isso. Reparem, é sempre assim que eles fazem. Microfone aberto e um manifesto. Um pronunciamento. Nada de diálogo, perguntas e respostas. Não, imagina. Não tem debate de ideias. Não há nada. É um vazio intelectual, vamos dizer assim, para ser elegantes. Só que isso acaba trazendo preocupações, isso acaba assustando, porque é como se tudo realmente pudesse se resolver. Este rapaz que acabou de falar é useiro e vezeiro, como diria minha avó, de lançar mão desse tipo de argumentação. Falta aí sim. Não deve nem saber direito do que é que se trata, mas vai lá e fala.
E tudo isso acaba assustando porque fica parecendo que a solução para as coisas é sempre na base da porrada e bomba. Ou do cabo e o soldado e o tanque de guerra para fechar o Congresso. Lembra que esse pessoal aí, o pessoal aí da família falou, acho que foi o próprio Eduardo, né, que falou isso. É assustador. Parece que a gente vive o momento hoje, principalmente, parece que a gente vive num barril de pólvora, esperando só alguém ir até ali e acender o estupim para a coisa toda acontecer. Foi o que aconteceu em Minneapolis, nos Estados Unidos, depois que a polícia matou um homem negro. Moradores revoltados promoveram um quebra-quebra e provocaram incêndios em vários pontos da cidade. Olha aí, olha nós, essa etapa agora do ClickTube News totalmente excelente e totalmente ao vivo para vocês. 20 horas, 21 minutos. A gente acompanhou aí ao longo da nossa edição até aqui, como é que está a temperatura em Brasília, temperatura política, das reações à política. O que tem a mim, pessoalmente incomodado, não um pouco, mas um muito, é que todos esses assuntos que a gente acabou de ver, desdobramentos, cortina de fumaça, ameaça daqui, reação dali, no ambiente político, claro, eles têm que ser noticiados. Agora, não apenas do ponto de vista da notícia, o que tem me preocupado muito é que eles têm servido muito mais para tirar o foco de um assunto que deveria, isso sim, ser a prioridade zero, não só do governo brasileiro, como da população, da nossa sociedade, que é o enfrentamento à pandemia do coronavírus, que é o combate à Covid-19, que é a luta para salvar vidas e, no mínimo, dar conforto às famílias daqueles que, enfim, foram vitimados pela pandemia. São 26 mil mortes, gente, mais de 26 mil mortes. E a gente não tem sequer sinal de onde é que está a luz para a gente sair desse túnel. A maior metrópole do Brasil, São Paulo, está preparando a saída da quarentena. E é o epicentro nacional das contaminações, do contágio pelo coronavírus. A gente vai precisar, já a partir de segunda-feira, São Paulo começa essa saída dita inteligente, uma saída gradual da quarentena. E a gente vai precisar de uma boa dose de empatia, vai ser mais um teste para a consciência de uma nova realidade. Um mundo, Deus queira, mais humano, mais fraterno, em que as pessoas possam se ajudar mais umas às outras, cuidar mais umas das outras, pensar e ter mais noção da presença e da existência mais umas das outras, e da sociedade como um todo. A gente precisa construir este ambiente, este universo para a gente viver a partir do momento em que essa bendita doença for embora, e ela vai, há de ser logo, se Deus quiser. Mas eu vou aproveitar este gancho, este pensamento, essas constatações e informações, para apresentar para vocês as meninas do Colabora Mundo. É um projeto da jornalista Alice Moura, da nossa ClickTuber, ela também Coisa Nossa, Luísa Sarmento. Elas tocam adiante esse projeto, a gente vai saber agora do que é que se trata. Oi, sejam muitíssimo bem-vindas. Boa noite, Guto. Oi, Guto. Eu queria só pedir licença a vocês para dar alguns nominhos de gente que está acompanhando o nosso trabalho aqui hoje, agora nessa etapa do ClickTube News. Zé Roberto Tink, meu grande parceiro lá de São Paulo, está sempre com a gente. O Zé Brasil, repórter cinematográfico querido, amigo, irmão. Um grande abraço, o Zé Brasil também está acompanhando a gente. Silvinha, só ficar aqui derramando todas as pessoas que eu gosto aqui, a gente vai fazer outra coisa, graças a Deus. Mas enfim, a Silvinha, um beijo grande, Fred Tioca, minha prima Regina, Mônica Pinheiro, que trabalhou comigo na Globo News, uma profissional, uau, não tem nem o que dizer, vou dizer só uau para você, tá, dona Mônica Pinheiro, você sabe que eu te adoro. Dá um Marcondes, meu amigo, Silvinha Lourenço também, nossa, coisa nossa ClickTuber, Vera Iris Paternostro, Wagner Mafezoli, Marcelo Nunes, craque de futebol, e também profissional excelente da Mídia TV. Márcio Leone está fazendo críticas aqui a nós, está dizendo que nós estamos com um jornalismo bem tendencioso, estão parecidos com a redação da Globo. Enfim, a gente dá um pouquinho dela, né? A gente, na humildade da gente, é parecido com a redação da Globo, francamente. Mas, enfim, a gente está com um passo sempre aberto, inclusive para as críticas, exerça o seu direito à crítica, Márcio Leone, a gente também vai ler aqui a esse respeito. Gente,
Alice e Luísa, toda vez que eu fico pensando nas questões da quarentena, do isolamento, das medidas que se possa tomar para ajudar as pessoas a enfrentarem essa diversidade que é a Covid-19, e também para se encontrar uma saída, né, ainda que seja gradual dessa quarentena, eu fico pensando que isso tudo depende e muito mais do que fazer blitz na Avenida 23 de Maio, como ocorreu em São Paulo, na tentativa de adensar ali a participação no isolamento, depende muito mais da consciência das pessoas, do envolvimento que as pessoas são capazes de despender para essas ações. Por que que a consciência das pessoas nos faz ver cada vez mais a medida desse isolamento diminuindo, da participação no isolamento? O que vocês me dizem? Alice, quer tentar? Então, Guto, eu acho que essa pandemia ela veio para tornar mais vivo aquilo que já estava muito nítido em termos de consciência coletiva, né? Então, ela veio para trazer à flor da pele aí vários questionamentos, né? Ambientais, comportamentos sociais, né? Coisa do individualismo, respeito com o outro, respeito com a natureza, a percepção de que somos todos um, né? O digital, acho que trouxe isso muito mais à tona. Então, parece que a gente foi confinado numa realidade onde isso finalmente foi compreendido, o fator da rede, né? Um fator de que, de fato, a gente depende um do outro, né? Muito. E não só do seu vizinho, né? Mas, assim, do cara que mora na China, literalmente, né? Quem dirá do seu vizinho paulistano, né? Então, eu gosto de trazer um olhar, na verdade, o nascimento do canal do Colabora Mundo veio para trazer esse olhar positivo, né? Então, assim, o que é um comportamento de rede, né? O que é uma colaboração verdadeira? E além do questionamento, principalmente trazer exemplos de pessoas, empresas, indivíduos, cidadãos que já estavam vendo com esse mindset realmente de rede, né, de que eu dependo do outro. Então, assim, já existia um movimento muito forte aí de economia colaborativa, enfim, do ajudar o vizinho, né, de usar a internet para criar redes de apoio. Então, eu acho que a ideia é a gente olhar para aquilo que funciona, né, para todos os exemplos de startups, iniciativas dentro de empresa, né, intraempreendedores, agendas pré-competitivas entre empresas. Então, tudo isso eu acho que é um momento para a gente olhar o que funciona, né, e o que tem sido feito para que a gente consiga se estruturar sistemicamente de uma maneira cada vez mais colaborativa, seja no trânsito, né, seja nos comportamentos de agora em diante, né, desses novos futuros. Mas já não podia começar então, agora? Não podia já ter um start imediato, se é que as pessoas estão absorvendo isso, para falar, gente, olha, não dá para sair de casa sem máscara. As pessoas ainda saem. Tem que vir um regramento de cima para baixo para dizer, gente, bota máscara, senão você vai levar multa, depois contesta a multa e tal. Mas o que é que falta? Porque, claro, a gente quer mais é que tudo isso que vocês desenham, né, se encaminha na melhor direção possível, mas no momento em que a situação é crítica e mexe com a saúde e a vida das pessoas, eu fico preocupado, sabia? Eu acho, Guto, que existem duas formas de reagir às mudanças. Ou as pessoas flexibilizam os seus joelhos, né, e isso do sentido mais poético que se possa imaginar até o mais prático, ou você absorve o impacto e devolve esse impacto de uma forma criativa, ou você simplesmente se torna um rígido para ele, negando o que está acontecendo, né? Então eu acho que essa reação social de não querer usar máscara, de não querer assumir a ciência, de não querer enxergar que a gente precisa se observar como coletividade para que a gente possa se proteger mutuamente, isso diz respeito a um profundo medo das pessoas à mudança, na verdade. Eu acho que tem a ver muito com essa incapacidade das pessoas se reinventarem, de acharem que não são capazes de absorver as transformações. E, de fato, algumas pessoas realmente têm muita dificuldade, e isso
vai contar muito da história individual de cada um. Alguns não, É um aprendizado, né? alguns não têm estrutura mesmo emocional para passar por tudo isso, né? E aí são os dramas humanos, né? Que estão colocando tudo na mesma cena, né? Acho que precisa equacionar, né? E olhar para o todo, entendendo que somos todos humanos. Até os negacionistas que andam sem máscara na rua, que tem vontade de estapear, né? Às vezes, e assim... Mas são pessoas que estão vivendo aí seus dramas também. Olha, a Cristina Corrêa, que também está acompanhando a gente nessa transmissão ao vivo, faz uma consideração: nós estamos compreendendo que somos todos iguais. Bacana, gostei de ouvir essa ponderação dela, ou pelo menos a gente talvez esteja vislumbrando que o futuro a gente vai precisar se tratar mais como iguais, né? Eu queria perguntar, então, já para não deixar de tocar num assunto mais específico, para vocês, o que é, afinal, já que a Lu nos disse que começou por aí, o que é exatamente o Colabora Mundo, como é que ele funciona? Bom, posso falar um pouquinho junto com a Lu? Eu acho que, Guto, a ideia é trazer referenciais positivos, né? Porque muitas vezes as pessoas não fazem diferente porque não sabem, não conhecem, não ouviram falar, não sabem as histórias de projetos, de iniciativas, né? Então a ideia é trazer novos referenciais e sempre sobre um viés positivo e possível, né? Então, por exemplo, desde uma ferramenta nova, né, de você poder acompanhar um festival super bacana que aconteceu essa semana, que a gente pôde acompanhar, que é o The Impossible Festival, que aconteceu todo virtual, lá em Nova York, quer dizer, lá em Nova York, né, os organizadores em Nova York, então um evento que acontecia da classe criativa e artística, super importante, ele passou por uma ferramenta 100% digital e virtual, né, então, assim, isso é só um dos exemplos do tipo de cobertura e de assuntos que a gente pretende trazer, quer dizer, em vez de tapear a pessoa que está de máscara na rua, por que não dar uma ferramenta, uma informação que essa pessoa poderia perfeitamente estar, né, na casa dela, segura, trazendo segurança para os outros, participando de um festival através de uma ferramenta nova. Né? Eu acho que tem inicial. Tem uma realidade hoje que se coloca para a gente também, que é um futuro distópico, né? É um horizonte para onde você sequer vê mais horizonte. Assim, se você for pensar, quais são os seus planos para a semana que vem? Cara, hoje em dia a gente não consegue planejar mais. A gente planeja um dia de cada vez, eu acho, né? Ainda mais agora na quarentena, assim. Então está sendo muito difícil você projetar futuros, você entender o que vai acontecer para os próximos capítulos, né? Então eu acho que quando o futuro é distópico, a gente precisa se tornar ainda mais pragmático, assim, né? E conseguir olhar o que está acontecendo mesmo no mundo e mirar, porque senão a gente fica buscando referenciais no passado, a gente fica querendo dirigir um carro para frente em alta velocidade, mas olhando pelo retrovisor, buscando o autoritarismo, buscando as ferramentas da violência, quando a gente está diante aí de um futuro super próspero, com uma série de ferramentas tecnológicas fantásticas, grandes ideias, cabeças brilhantes pensando coisas incríveis para o mundo, só que a gente não está vendo, porque a gente está embaçado pela crise, pelo conflito, pelo ódio, pela efervescência dessas emoções todas também. Então, acho que trazer mais exemplos é uma coisa muito importante para esse momento. Você me faz pensar que a coisa não dá mais para pensar para longo prazo, talvez nem para médio. Me preocupa no bom sentido de que o fato de que talvez a gente não consiga mais desenhar uma perspectiva, pelo menos não para essa realidade que a gente tem hoje, ou como ela é hoje, e, ao mesmo tempo, eu já lhe lanço uma outra questão, junto dessas todas que eu coloquei. A gente tem que dar conta da vida real no curtíssimo prazo. Como é que resolve? Um dia de cada vez. Eu acho que cada vez mais é isso. A gente precisa estar vivendo... Quando a neblina é muito pesada, muito densa, você diminui a velocidade, você muda a iluminação. Se for preciso, você até vai dar uma paradinha no acostamento. Então, assim,
como a gente está vivendo em alta velocidade, os fatos, as notícias, as informações, elas não nos permitem parar, a gente tem que focar muito no dia a dia e viver um dia de cada vez. Mas você só vai conseguir continuar caminhando se você souber que existe uma possibilidade de alguma coisa minimamente próspera. Senão a vida vira só desesperança, né? Que é o pensamento de perspectiva. A gente não vive sem perspectiva. Exato. Precisa e é legal isso que falou do carro diminuir um pouco a velocidade, né? Essa analogia. Quando você diminui a velocidade do carro, você observa melhor a paisagem, né? Abre o vidro, sente a temperatura. Então, assim, trazendo de novo, né? Sempre a perspectiva positiva, possível, né? Um futuro aí possível e positivo. Eu vejo como uma coisa muito boa esse tempo, mesmo que forçado, esse tempo que a gente ganhou, né, obrigatoriamente de estar em casa, de pensar, de se olhar e tal. E eu vejo muita gente querendo, que sempre quis, enfim, postergando aí uma mudança de perspectiva até profissional, né, ou de propósito de vida, que nesse momento está buscando novas inspirações, né, que acho que esse é um grande momento para fazer qualquer tipo de transformação, não só coletiva, como individual, né. Então, através de exemplos, por exemplo, né, como que eu posso ajudar? Então, como jornalistas, nós podemos ajudar trazendo novas perspectivas, né, ideias positivas, mostrando quem faz, entrevistando personagens com histórias legais para contar dentro das suas áreas e abrir a cabeça das pessoas mesmo, fazer pensar além da neblina, né? Acho que esse é um pouco nosso propósito aqui, nossa missão como profissionais. Olha, a Cristina Correia, que eu mencionei há pouco, continua acompanhando a gente, que bom, e menciona o seguinte: espero que o mundo seja uma Berlim reestruturada. Quem conhece Berlim, eu não tive o prazer de voltar a Berlim depois da grande reestruturação, mas até conheço, não sei vocês, eu sei que é uma cidade uau, né? Todo mundo que vê, que fala, fica admirado com a cidade, o trato com o ser humano. Opa! Acabei dando um tapa sem querer aqui, com o trato com o ser humano, as condições sociais de movimentação, de viver mesmo, que as pessoas conseguem desenvolver por lá. Eu queria perguntar para vocês, eu acho que foi a Alice, eu não sei se foi a Luísa, indiferente, quem mencionou. Eu queria saber se você já tem como dar um exemplo, ou contar uma historinha, em poucas palavras, claro, de alguma iniciativa que exemplifique um pouco de tudo isso que vocês estão trazendo para a gente, para ficar mais evidenciado. O exemplo sempre marca muito, né? Faz esse tipo de trabalho. Olha, Guto, são tantos os exemplos, mas são tantas pessoas anônimas que estão diariamente se esforçando para mudar a realidade do lugar onde moram. Um exemplo aqui no Rio de Janeiro, no Morro da Babilônia, a gente tem a dona Regina Celli, que é uma cozinheira de mão cheia, que era ex-faxineira, que resolveu se especializar na cozinha, fez um curso, e aí agora ela faz todo terreninho baldio que ela encontra no Morro da Babilônia, no Leme, ela faz uma horta, ela ensina como plantar, ela ensina o que você pode usar, ela não joga absolutamente nada fora, então não existe a palavra desperdício na vida da Regina, ela cozinha a casca da melancia, ela faz uso integral do alimento. Então, assim, isso é uma coisa muito preciosa. Se você for olhar o impacto que uma pessoa como essa tem dentro de uma comunidade, por quê? Porque quem são as pessoas que moram na comunidade? São essencialmente cuidadores da sociedade. São babás, são faxineiras, são cozinheiras, são garçons, são pessoas que estão enfermeiros, são pessoas que servem à sociedade na maioria das vezes, né? E invisibilizadas muitas vezes também. Então, quando ela leva esse conhecimento para essas pessoas são naturalmente multiplicadores desse conhecimento. Então, é um serviço que ela está prestando, não só à comunidade dela, mas à sociedade de um modo geral. E quando você resolve o problema do prato da comida, você está resolvendo N problemas, sejam econômicos, sejam sociais, sejam emocionais, você está resolvendo vários níveis de problemas. Então, a Regina é só um dos exemplos, mas a gente tem inúmeras pessoas maravilhosas espalhadas pelo Brasil desenvolvendo projetos fantásticos que a gente não sabe, a gente não fica sabendo,
Então, a nossa Olha. ideia é que as pessoas conheçam essas histórias. Você enumerou uma série de atividades, né, nesses exemplos que você mencionou, e todas elas, salvo engano meu, sem exceção, essas todas que você enumerou, são pessoas que cuidam da vida essencialmente, direto, elas tocam a vida, tocam as pessoas, cuidam, cozinham, não é? Não foi nesse sentido? Sim. Eu acho que sim. E ao mesmo tempo você me faz pensar o seguinte, será que esse novo momento, essa nova realidade, vai nos fazer pensar mais em ações por parte das pessoas, mais voltadas para os pequenos núcleos do que para as grandes escalas? Foi o que você me fez pensar, não sei se é por aí. Eu acho que... Eu vou falar rapidinho, mas eu queria que a Alice esticasse. Aquilo que eu falei da neblina, né? Você encurta o passo, você diminui a velocidade, você sente, você usa outros órgãos do sentido, né? Você escuta mais, você sente mais na pele, que você busca outras formas de se referenciar quando você não pode usar só a sua visão. Então, você também dá as mãos para quem está próximo de você, né? E Alice, o que você acha? E sim, e a ideia do canal é exatamente isso, né? Pegando o que a Lu exemplificou, né? De novo, eu gostei muito da história da neblina, de desacelerar e olhar o que existe, olhar a paisagem que você já está, né, trafegando ali. Então é o copo meio cheio. Então, em vez de buscar a solução em Berlim, eu buscaria o que está na rua, quem está fazendo, né, na tua horta, no terreno baldio. Então, uma das entrevistas que a gente já fez foi com um transformador social maravilhoso, que é o Edgar Gouveia, que desenvolve uma metodologia de multirão. Ele tem um método, na verdade, né, que é jogos colaborativos. Então, ele faz com que as pessoas, em qualquer comunidade, pode ser uma comunidade empresarial, pode ser uma comunidade de bairro, uma comunidade de amigos. Então, ele criou uma metodologia de você, através do multirão, do jogo, né, do jogar, que é inerente aí ao ser humano, da brincadeira, da leveza, de você fazer ações, você construir coisas em multirão, em rede. E dentro da metodologia dele, inclusive, é sem recurso nenhum, e é para ontem. Então, ele criou ali um catalisador de ações que não precisa de recurso, não precisa de gente de fora, é aqui agora, o que se tem, um pouco do que o exemplo da Lu falou, né, do alimento que não se desperdiça. Então, eu acho que a proposta, de novo, né, é que com esses pequenos exemplos, de forma até aos poucos, comendo pelas beiradas, a gente consiga mudar a perspectiva das pessoas, de que a solução não é distante, não está lá fora, e o copo não está meio vazio, ele está meio cheio sim, se você quiser, né, prestar Olhar mais desse atenção. jeito. Faltam exemplos aí de pessoas fazendo diferença. Que bom. Pode falar, Lu, pode falar. Não, só uma coisa que eu acho que a gente precisa lembrar, né, Guto? Tudo que é produzido no mundo que a gente conhece, na nossa civilização, vem da natureza. Absolutamente toda e qualquer matéria-prima vem da natureza. A diferença é se você está vestindo os óculos da escassez ou os óculos da abundância. Porque a terra não deixa de produzir, né? Ela não deixou de dar frutos, ela não deixou de dar alimentos, ela não deixou de ter os seus recursos. Ela continua tendo recursos, pacientemente nos nutrindo, mesmo a gente acabando com ela. Então, assim, a questão não é a falta dos recursos, eles continuam existindo. O que precisa mudar a partir da crise que a gente está vivendo, e é uma grande oportunidade, é a forma de como a gente utiliza esses recursos, é a forma como a gente vai se relacionar com eles daqui para frente. Então, é tirar os óculos da escassez para vestir os óculos da abundância e olhar onde é que está essa abundância. Eu posso não conseguir mais fazer comércios internacionais nesse momento, mas eu tenho uma força retida imensa dentro da minha comunidade de pessoas que ainda têm algum capital para trocar. E por que não manter esse capital dentro da comunidade? Assim a comunidade se mantém rica, né? Então assim a gente mantém a economia aquecida. Então tem uma série de fatores que são também questões da sustentabilidade, mas que são pouco conhecidas, que na maioria das vezes as pessoas estão pensando em reciclagem ou em árvore. Mas a sustentabilidade é um assunto bem mais complexo. E ser humano faz parte disso tudo, né, Lu? Eu queria muito agradecer a vocês, foi ótima a nossa conversa, mas como é que as pessoas acessam o canal? Conta para nós. Então, a gente está agora finalizando
o terceiro episódio da nossa série de entrevistas. A partir de amanhã, a gente já vai começar a soltar as entrevistas no Clicktube. Então, vai estar dentro dos canais do Clicktube e as pessoas conseguem encontrar a gente também em Colaboramundo no Instagram, que é a nossa rede. Maravilha. Então, vocês já estão convidados, gente. Alice Moura e Luísa Sarmento, trazendo o trabalho delas no Colaboramundo. Elas também são coisa nossa, vocês ouviram falar. A Lu já está com a gente aqui na plataforma do Clicktube. É por isso que a gente sempre faz o convite. Vai lá, inscreva-se nos nossos canais. Tem um pouco de tudo ou muito de muita coisa. E venham colaborar também, né? Venham colaborar, venham interagir. A internet está aí para isso. Vamos fazer um grande fórum, tragam suas ideias, suas discussões. Vamos colaborar, vamos se movimentar em rede aí, que o negócio é para ontem. É verdade. E é o caminho. O caminho que está dado é esse mesmo e é bom. Obrigado, Alice. Obrigado, Luísa. Um grande prazer ter vocês com a gente aqui. Obrigada, Diego. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Olha, eu também quero agradecer a vocês que estão sempre com a gente. Hoje eu não posso deixar de falar do aniversário de uma criaturinha muito querida, que é o João, meu sobrinho querido, meu tio-guru pequenininho. 5 aninhos! Felicidades, filho. Um beijo muito grande aqui da nossa turminha do lado de cá. Tudo do mais bacana que for possível no mundo para você, que você merece, tá bom? E a todos vocês, obrigado sempre pela companhia, pela audiência, pela presença com a gente. Fiquem bem, se puderem, fiquem em casa, fiquem com Deus. A gente vai... Já quer festa? Então, vamos de festa. Obrigado, gente.